Fala, tropa! Quer passar esse final de ano trajado de Adidas? Link na descrição e QR Code na tela. Vral! Agora, Marques, perguntei pro Pet sobre o Flamengo. O Galo pra você, cara. Porque assim, a gente teve em BH agora. A gente falava que tu ia no estúdio, mano. É um negócio impressionante. A galera batendo cara. cabeça. E a galera, cara, o Marques. Levar camisa pra mano. você assinar. Tipo, tinha até um, né? O Luquinha? O Luquinhas, nosso é. amigo. Cara, completamente falava que tu ia lá e ele Chorou, emocionado, né? cara. Chorou, Chorou, né? cara. Cara, assim, trazendo o que nós conversamos lá em BH, cara, assim, eu sou de uma época, né, de Atlético, que o Atlético, de repente, não tinha muita barganha, poder de barganha para trazer um Pet da vida, entendeu? Contratar. Contratar um cara de peso e tal, né? Tu viveu Eu lembro os que momentos de Atlético. eu fui mais garoto pra lá, mas ainda, buscando ainda o meu momento dentro do futebol e tal, né? O Atlético não tinha uma estrutura, né? Você falou física isso. para trabalho. Na nossa época até chegou a ter. Então, assim, na nossa época, o Pet, aqui no Brasil... Em 2008, quando eu esteve lá, já tinha... Já tinha. Já era bem CT. melhor, já. Mas assim, quando nós começamos aqui no Brasil, quem tinha era Não tinha nada. São Paulo, o Cruzeiro tinha toque e tal. né? O Atlético, não tinha esse poder. Então eu chego naquele clube, cara, assim, para, primeiro, tentar de alguma forma alavancar a minha carreira, de 22 para 23 anos, né? Dentro de uma estrutura que não existia, né? Mas um clube que movido de uma forma muito emocional e muito forte pelo torcedor. O torcedor atleticano, o Pet teve alguns meses lá e ele viu como é que funciona aquilo ali, A né? massa realmente... a massa apaixonado. era... A massa do Galo é um negócio muito louco, Único, né? Assim, né? Embora, assim, dentro do campo, de repente não teria os melhores nomes, mas aquela junção de arquibancada, entendeu? E os caras carregavam o time. Mineirão, Isso né? sempre foi muito enraizado ali dentro daquele clube, né? E eu, de alguma forma, me identifico muito com isso, né? Eu tenho ali no Atlético, na minha primeira passagem, quase 6 anos, né? Foi o clube que eu mais joguei. Eu sempre saía chorando e deixando a porta aberta para um retorno. Malandro. E ele sempre me recebendo de porta aberta e tal, né? Sempre foi muito legal essa reciprocidade, atleta no campo e torcida na Mas arquibancada, parece né? que tinha mais respeito para o jogador do que no Flamengo. O Flamengo... Agora, falando de instituições, é difícil dizer Atlético, Flamengo. As pessoas que estavam trabalhando, às vezes, tinha a coincidência de respeitava mais jogadores e voltava com eles na minha época. Quantas vezes os ídolos foram maltratados? E lá no Atlético, Pet, sério? eu acho que o torcedor sabia que, de repente, Não, não torcedor, tinha... não estou dizendo torcedor. Pessoas do clube, né? Clube, Assim, sabia que não tinha mais dinheiro, sabia que não tinha os melhores jogadores, entendeu? E ela abraçava justamente essa causa. Não, a nossa força está aqui na arquibancada e a gente tem que abraçar. E assim, eu me identifiquei muito com isso. Com sabe? isso, né? Muito, entendeu? E a gente correu junto. Tu corria mais por isso, cara? Corria mais, cara. Corria Às vezes, mais. assim, quando não dava, você Porra, olhava cara. assim pra massa e, mano... Corria nada, corria bola, ele só fazia. Também, né, Pet? Mas querendo ou não, cara, isso é um Marcos combustível. mexeu o campo todo, Isso era né, um nossa? combustível muito bacana, né? entendeu? Combustível muito importante, assim, pro atleta. Né? Se fosse pensar como a gente pensou com o Pet, esse gol, né? Você, quando conversou com a gente lá em BH, você falou muito de um clássico na campanha do Brasileiro de 99, né? Que vocês Tava fazem a eliminando o final. Cruzeiro. Que vocês pegam nas quartas, né? As quartas, Esse jogo ali, você pode... seria o jogo... Você destacaria nessa tua passagem do Galo, assim, de um jogo que você, às vezes pega lembrando, jogo Não, esse é memorável? um jogo, cara. Esse é um jogo. É o jogo, né? Você atropela o Cruzeiro, né? Cara, assim, Mineirão lotado é um negócio muito especial, né? Com a torcida do Atlético. Você imagina nessa época que se dividia o estádio com as duas torcidas. Às vezes recebia o Flamengo lá, o Flamengo superlotava o espaço dele também, né? Teve um jogo em 99 contra o Flamengo, um 3-0 do Atlético, emblemático ali e tal. Foi muito legal também, sabe? E o torcedor, cara, assim, sempre... Sempre fala do clipe do Skank, né? Aquele Mineirão... Exato. Raiz, assim. O grande diferencial desse clube sempre foi a arquibancada, né? Dos caras que, de repente, não tinham os grandes ou os melhores títulos, né? Mas que nunca abandonaram o time. Título nacional demorou para chegar. demorou. né? Foi agora, E né? nunca abandonaram o time, entendeu? Os caras sempre estavam ali
para correr junto com o time dentro do campo, cara. Isso é muito legal do Atlético. Né? E um clube forjado pelo eu acredito, né? Isso aí tá, lá em BH vocês não sabem como é que estão, cara. Né? É isso, essa semana dos caras lá, depois do reverso aqui. E eles acreditam mesmo. Acredito porque a história do clube, ela mostra isso, né, cara? Embora é sempre muito difícil, né? Você, fazer uma remontada dessa, né? Mas os caras... Mas esse tá falando do jogo, da final contra o Flamengo, né? Esse gol deu muito mais esperança pro Galo. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.